Hoje vamos falar sobre arte. Me diga aí, você sabe analisar uma obra de arte? Você sabe apreciar uma obra de arte? Ou você simplesmente olha para aquilo e fala, gostei, não gostei e fica por isso mesmo? Se você disse que não sabe, não tem problema. Vem comigo que no vídeo de hoje eu ensino para você. Olá, olá! Bem-vindo, bem-vinda ao lado de cá. Quem sou eu? Eu sou a Juliane, estudante de design de interiores, e o que eu estou fazendo aqui hoje? Pessoa do meu Brasil e do mundo, primeiro lugar, eu tô aqui para agradecer os meus 100 primeiros inscritos. Ah, mas muita gente pode dizer, nossa, mas 100. Pra mim, vocês não têm noção da gratidão e do carinho e de tudo que representa isso pra mim. Então eu comecei com o canal, já tenho 100 inscritos. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a você que pegou o seu dedinho aí, pum, clicou no inscreva-se, clicou no sininho para receber todos os meus vídeos que com muito carinho eu tô preparando para você. Então, para você que somos lá do primeiro vídeo, lembra? Hashtag somos os primeiros? Sim, vocês são os meus 100 primeiros. E que eu tô muito feliz e muito agradecida por isso. Então, o meu primeiro aqui, o meu abrir a porta aqui hoje, antes de mais nada, é para agradecer a você e espero ficarmos juntos até os primeiros 5 milhões de inscritos desse canal, hein? Muito obrigada. Espero que eu possa contribuir cada vez mais com você, com o seu conhecimento, enfim, que a gente possa ter uma relação gigantesca, muito tempo na vida aí, tudo bem? Então, muita gratidão mesmo. E já sabe, né? Então, para você que tá vendo aí e não faz parte ainda desses primeiros 100 inscritos, já clica aí no botãozinho, que a hora que eu tiver 200 inscritos, eu volto aqui e agradeço você também. Então, já começa agora clicando aí no botãozinho. Sem mais delongas, vamos pro vídeo de hoje. O vídeo de hoje foi inspirado no vídeo que eu tava assistindo essa semana, do Whindersson Nunes. Eu não sei se estou dizendo certo o nome dele. Se tiver alguém aí que sabe falar o nome certo dele, me diga, porque eu ainda não sei. E assim, eu confesso que quando eu comecei a assistir os vídeos dele, eu não gostava muito dele. Whindersson, ó, desculpa aí, cara, se um dia a gente se conhecer mano a mano, eu até me desculpo com você, mas confesso que não era muito sua fã, não. Aí eu assisti lá nos primeiros vídeos dele, que ele contando que ele tinha um primeiro canal, e esse canal foi hackeado e ele perdeu, então ele contando a história dele. E aí eu acho que eu me associei um pouco, não que eu tenha vivido isso, mas acho que você vê o lado humano das pessoas que buscam, que valorizam, que constroem de maneira honesta. Então aí você passa, pra mim pelo menos eu passei a dar um valor diferente. Então hoje eu admiro ele como profissional, como ser humano. E até acho engraçado alguns vídeos, são todos assim ainda, mas tem muitos que eu acho até engraçado. Essa semana eu tava assistindo um que ele postou e me cutucou um pouquinho. Por qual motivo? Ele tinha uma obra de arte na parede da casa dele e ele se referiu à obra de arte como feia. E isso eu fiquei, mas caramba, por qual motivo feia ou bonito? Eu não tô julgando o que ele disse, gente, não é isso, tá? Não vamos misturar as coisas aqui. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, muitas vezes nós temos um conhecimento limitado e por ter esse conhecimento limitado, a gente simplesmente passa pela vida achando uma coisa bonita ou feio, gosto ou não gosto, bateu o santo ou não bateu o santo, e a gente não tem uma preocupação de ir além, de saber o que existe por trás, o que traz uma mensagem. Claro que o meu interesse é muito maior, porque eu sou designer, aliás, isso é uma obrigação minha como profissional, né, que logo me formo, e eu vou contar tudo pra você como vai ser, claro, mas eu como profissional é uma obrigação minha ter esses conhecimentos. Mas o que eu quero instigar aqui, e me inspirando no vídeo que eu assisti dele, é que a partir de agora, você que acompanha o meu canal, pare de olhar para as coisas simplesmente porque ela é bonita ou porque ela é feia. Passe a ter um olhar mais crítico, que o olhar seu de observador seja de uma pessoa que vai além daquilo, que você consiga entender as razões, assim como os outros vídeos que eu já tenho postado aqui no canal, para que você desenvolva. Você não precisa querer se apaixonar e vir trabalhar nessa área. Se você quiser, também é uma área que pelo menos eu tô amando demais.
Mas se você não quiser, não precisa vir para esta área. Só que ao invés de você simplesmente deixar aquilo sem ao menos saber por qual razão aquilo está sendo feito. Então essa é a minha preocupação, que você entenda que nada é feito à toa. Um artista, um designer, sei lá, qualquer coisa que seja da área, ele simplesmente fala, bom, não, existe uma técnica, existe um conhecimento, existe um desenvolvimento, existe uma preocupação, um pensar além, existe a questão da pessoa entender quem você é, o que você gosta, o que você quer passar, o que você quer representar. Tudo isso é exposto, é expressado através de uma boa decoração, de uma boa obra de arte, de uma bela música, de um bom arranjo, enfim. Tudo isso é que representa o que a pessoa estava sentindo. E se ela fez pra você, até me arrepia, ela representa o que ela sentiu de você, por você. Então isso, em minha opinião, é uma coisa que pra mim não tem valor, assim, sabe? É uma coisa que me inspira todos os dias quando eu penso na minha profissão, naquilo que eu quero exercer. O que me inspira é poder me expressar, é poder trazer para você o melhor de mim, o melhor que está em você e representar através dos ambientes que você for conviver aí, tudo bem? Então, sem mais delongas, eu vou ensinar um passo a passo de como você pode passar agora a observar, não simplesmente só como um olhar de um observador, em si um olhar de alguém que entende a linguagem por trás daquilo. Então eu vou passar o que eu tô aprendendo, o que eu já aprendi sobre o assunto, eu vou compartilhar com você e eu espero que você possa usar isso no seu, não digo no dia a dia, mas se no mínimo você for numa galeria de arte agora, se você for num museu, não simplesmente criticar o negócio no sentido de feio, bonito, brega, lindo, luxuoso, sei lá. Enfim, mas você sim analisar com um olhar mais crítico, mais apurado, mais entendido sobre o assunto, tudo bem? Então vamos lá. Existem algumas maneiras técnicas para que você passe a observar uma obra a partir de então, tudo bem? E nós começamos por onde? Pela linguagem. Então existe a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem verbal você utiliza em jornais, em charge, rádio, internet, enfim, tudo que tem a escrita, então é representado a arte com a linguagem verbal. A não verbal é aquela que são representadas sem escrita. Por exemplo, lá na época das cavernas que tinham existe um nome técnico que eu não sei agora, mas sabe aqueles desenhinhos, aquelas coisas? Então eles estavam passando uma mensagem, porém não tinha nada escrito, era só através de formas, de desenhos. A primeira parte para você analisar se a linguagem dela é verbal, não verbal ou a mescla, que pode ter os dois, o desenho mais a escrita, tudo bem? A outra maneira para você analisar é o suporte, aonde essa arte está sendo empregada. Por exemplo, um artista que desenha numa tela, ou seja, o suporte daquela obra é a tela. Então assim, o papel, a tela, outdoor, a própria parede, uma bancada que fique integrada, né? Que essa bancada seja, que a arte esteja realmente empregada naquilo. Tudo que sustenta a arte, a gente analisa como suporte, tudo bem? Técnica. Qual a técnica propriamente dita que a pessoa utilizou para fazer aquilo? Foi pintura a óleo? Foi carvão? Aquarela? Caneta aerográfica? Não lembro o nome. Qual que foi a técnica utilizada para fazer aquela obra de arte, tudo bem? A próxima, motivo. O motivo a gente pode analisar de qual maneira? Se você vê um desenho que é um rosto, nesse caso a gente costuma dizer que a pintura que a obra é um retrato. Se você observar uma paisagem, o próprio nome é utilizado, então a inspiração foi a paisagem. Então se você costuma ver casinhas, sabe, aquelas pinturas com casa, aí a maneira técnica de se dizer é casário. E se você observar um desenho, uma pintura, uma obra que representa uma época, aí nós chamamos de motivo histórico. E alegoria. A alegoria ela representa coisas não palpáveis, tipo a
alegria, tristeza, felicidade, coisas sentimentais que não representa algo palpável. Então, esses são os motivos. Mais 2 estilos antes para você observar, antes da gente continuar aqui. O abstrato. Então, o que seria o abstrato? É a maneira do artista interpretar algo que existe, porém de uma maneira desconstruída, de uma maneira diferente, que ao observador bater o olho, ele não vai entender que aquilo é aquilo. Então, por exemplo, ele pode fazer uma obra dizendo que aquilo é uma casa, mas pra gente que bateu o olho não vai conseguir identificar que é uma casa. Mas é algo que existe e ele, de uma maneira desconstruída, de uma maneira abstrata, ele representou aquilo. Tudo bem? E a não figurativa. O que seria a não figurativa? São formas geométricas, coisas que não representam uma realidade. Então não tem nada a ver com a realidade. A pessoa simplesmente usou algo ali o artista, né? Ele simplesmente usou algo para deixar uma obra bacana, mas que não representa nenhuma realidade. Tudo bem? Agora sim, vamos para a estrutura de como você vai analisar tudo isso. Então imaginamos que você ó, rapazão aí que tá aí bonitão, gatão, quer levar sua namorada a fazer um bonitinho aí com ela, leva ela para uma obra, para apreciar uma bela obra de arte. Aí você conta sobre os seus dotes que você aprendeu aqui no canal. Nem precisa falar que você aprendeu aqui, tá bom? Pode ir lá e direto fazer um bonito ali. Ou você, moça, que tá aí, sentada aí, pode fazer também um bonito. Se você for decorar essa parede branca aí na tua casa, coloca um quadro que você entenda a leitura dele, e aí depois chegar alguém na sua casa e você faz a mesma coisa. Na sua empresa, você tá aí na sua empresa, coloca uma obra de arte, uma coisa que chame a atenção. Aí quando alguém estiver passando, nossa, aí você, então vem cá, você já começa, conta o que é aquela obra e já chama a pessoa para o abraço, entendeu? Então aproveite essas ideias que eu estou passando aqui para você. Vamos lá. E a arte acadêmica? O que quer dizer isso? Nada mais do que os caras que foram lá, os artistas que foram para uma escola, aprenderam tecnicamente a fazer um desenho, e esse desenho ele era quase que fotográfico, era muito próximo da realidade. São desenhos, são obras que quando você observa, tipo, nossa, o cara fez a arte figurativa. Também é representada por figuras, né? Por desenhos que você consegue entender que ali tem um ser humano ali, que tem algo que você consegue identificar. E qual a diferença, então, da arte figurativa para a arte acadêmica? A única diferença entre as duas é que a arte acadêmica foi feita numa academia e a arte figurativa não. Então é a única diferença entre as duas. Meio louco, mas tá bom, né? Faz parte. Vamos lá, tocamos o barco. Agora nós vamos para uma outra etapa, que foi uma técnica desenvolvida para a gente realmente julgar, observar a obra dentro desses fundamentos técnicos. Vamos lá? Edmund Feldman, não sei se eu tô falando certo, mas acho que é esse aí o nome do cara aí. Um professor, um artista e professor de artes, muito conceituado. Então ele destrinchou em 4 etapas para ser analisada uma obra de arte, que são elas. Primeiro, descrição. Descrição é quando você vai realmente descrever o que você está vendo na obra. Tudo que você analisar, observar, você vai descrever ali no momento da descrição. Segunda etapa, análise. Aí é onde você entra com uma coisa um pouco mais técnica, porque você vai observar a textura, você vai observar tamanhos, você vai observar a forma, você vai observar as cores. Então é uma análise um pouco mais técnica. Terceiro, interpretação. Interpretação aí ela é um pouco mais individual, vamos assim dizer, porque é a sua interpretação, muitas vezes que pode nem ser a mesma do artista. Então é o que você interpreta, o que você imagina que ele quis interpretar, ou a interpretação do que aquela obra tá dizendo para você. Por exemplo, uma coisa que eu achei bem bacana, voltando lá no Whindersson, é que ele fala o seguinte, que aquela obra é tão feia, é isso e aquilo, mas ao mesmo tempo, mesmo na brincadeirinha, ele fala que representa ele, que ele na brincadeira dele, ele diz, né, que da feiura que
ele acha lá da feiura, então o quadro desperta isso nele. Então tem a feiura, ao mesmo tempo tem todo um potencial que representa. Então tá, eu sou feio, mas eu tenho um potencial. Então essa obra que ele pensa, vou tirar, não vou tirar, acaba transmitindo isso para ele. Então ela fez o papel dela, ela levou uma mensagem, né? Então tô tirando a brincadeira dele, mas ela teve uma mensagem ali. Essa parte da interpretação é muito sua e tentar entender o que realmente o artista quis se expressar através daquela obra, tudo bem? Quarta e a última, a quarta, porém não menos importante, é aqui que você vai fazer a parte de julgamento. Então, o que é o julgamento? É você unir todas as outras coisas que você já analisou para aí sim você julgar se a obra é boa ou ruim, mas dentro de uma técnica, não significa que você gostou ou não gostou. Deu para entender? Se não deu, fique tranquilo, eu vou fazer uma análise aqui rapidinho com você para você entender um pouco melhor tudo isso que eu disse, tudo bem? Então vamos lá. Então agora vamos analisar esta obra que está aparecendo aí na sua tela. O nome da obra é Dora Maar com o Gato, de Pablo Picasso, 1941. Então vamos analisar tecnicamente agora. A linguagem que Pablo Picasso utiliza nesta obra é a pintura. O suporte é a tela, uma vez que ele pintou em uma tela. A técnica foi a pintura a óleo sobre tela e o motivo é uma figura humana. Agora, utilizando os 4 estágios de Edmund Feldman, vamos analisar essa obra. Então, o que nós podemos observar é uma mulher, não dá para entender muito bem, acho que uma mulher ali de uma meia-idade, mais ou menos, não é tão jovem, mas também não é uma velha, sentada com uma roupa de época, mas ao mesmo tempo bem abstrata, bem colorida, né? Com bastante cor na roupa, com bastante volume na roupa. Uma cadeira da época, uma cadeira também antiga. Eu não sei falar, existe um nome até para essa cadeira, mas eu não sei agora. Mas depois eu volto falando sobre cadeira com vocês, tá? Mas é uma cadeira da época também, do mesmo século, uma cadeira antiga de madeira. O gato, né, que dá para observar que ele está entre a cadeira e o ombro dela aqui, né, não consigo entender muito bem, mas acho que ele pega um pouquinho do ombro dela, está bem próximo dela. As cores são umas cores mais saturadas, então o verde é um verde mais intenso, um verde oliva, o vermelho, o laranja, o roxo, o preto. Aí a gente consegue observar que ela está em um espaço que aparentemente é uma casa, aí vai do olhar de cada um, tá? Então a minha interpretação dá a impressão que ela tá dentro de um ambiente e que afora, atrás dela a gente consegue observar um dia, por exemplo, uma luz do dia, assim, um céu azul, aí eu consigo observar o teto aqui em cima, o chapéu que ela usa, o cabelo caído no ombro, né? Um cabelo também arrumado, penteado, caído no ombro, um chapéu com bastante detalhe. Então aqui essas foram, a madeira é bem esculpida, tem a nuance de cores, a gente consegue perceber a parte onde seria a sombra aqui que fica mais escura, a parte onde bate luz nos braços dela, então tá um pouco mais claro. Que na minha interpretação, não sei se é essa que ele quis dizer, mas na minha interpretação é como se onde está o azul aqui, ó, fosse a luz do sol refletindo nos braços dela, assim como pega um pouco no rosto, a claridade talvez de uma luz artificial misturada também, que a gente consegue observar que no rosto dela existe uma mistura de cores, então pode ser essas sombras, né, que de uma luz artificial, que seria uma lâmpada, mais a luz de fora, a luz do dia, que para mim representa que esse quadro essa obra foi feita num dia, não noite, né? Então essa foi a minha descrição que eu pude observar nessa obra. Agora vamos para a segunda etapa, que seria a análise.
Desculpa se você ouviu uns latidos aqui, que o cachorro do vizinho tá meio louco hoje, tá? Então tem uns passarinhos meio doidos, uns cachorros meio loucos, tá tudo aí, mas desconsidera aí e vamos pro conteúdo. Nesta análise a gente consegue observar que o tamanho e as formas, pra mim, representam como tamanhos reais, apesar dela ser uma pessoa magra, mas com a proporção do tamanho da cadeira, então é um peso visual que traria para mim a realidade, não é nada que ela seria pequenininha, a cadeira maior, não, eu acho que é um móvel, por exemplo, a cadeira representada que é da época, aquelas cadeiras mais robustas, mais pesadas. O jogo de cores e sombras também são bem equilibrados, você consegue perceber nos braços dela que existe uma luz, como eu tinha citado lá em cima, no rosto, existe o volume de cor, o peso de cores, né? A parte de baixo eu consigo observar um pouco mais escura que a parte de cima, que é onde estaria pegando mais luz. Ela tá num ambiente parado, né? Então não tem movimento para arte, a não ser o gato, que dá a impressão que ele tá com o rabinho mais esticado, um passinho na frente do outro. Então o gato sim dá uma impressão de um certo movimento, né? Deu aquela paradinha. Mas ela em si, num lugar, ela aparentemente é toda parada mesmo. Agora vamos para o terceiro, interpretação. Neste caso, o que eu consigo interpretar? É a minha interpretação, tudo bem? Se você observar essa mesma arte, talvez você interprete de uma outra maneira, não tem problema. Eu acho que a liberdade de se expressar, assim como ele teve de criar arte, nós temos para interpretação também, tá? Então, o que eu interpreto? Eu interpreto que essa obra, na minha opinião, foi feita durante o dia. Por qual motivo? Para mim, parece que ela está dentro de uma sala, um ambiente, e que atrás dela tem uma espécie de uma janela, uma abertura, onde entra a luz do dia, né? Que eu consigo observar por esse azul que aparece aqui, que ele reflete trazendo sombras no rosto e nas mãos dela, nos braços, nas mãos. Aí tem a luz natural, né, que viria por este azul, por este mais claro, também representado aqui. O ambiente fechado, que tem uma luz artificial, que seria mais amarelada, que a gente consegue observar aqui também no rosto dela. Eu consigo interpretar essa mulher como uma mulher sofisticada, mas ao mesmo tempo, por conta do chapéu, né, que ela tem uma vestimenta, porém, ao mesmo tempo, eu consigo observar como uma mulher, para a época, uma mulher mais moderna, uma mulher mais à frente, por essa vestimenta mais contemporânea aqui, ó, tá vendo? Cheio de volumes, de cores, de misturas. Talvez, na minha interpretação também, talvez por isso ele tenha retratado o rosto dela desconfigurado, por conta dela não fazer parte daquela época, ela ser uma pessoa mais pra frente, mais moderna, diferente das mulheres que pra época eram mulheres mais obedientes, mais seguindo a regra, dentro de uma postura. Então, eu acho que até, se eu não me engano, ela foi amante dele, então, mesmo sendo amante, mas eu acho que ela teve ele teve uma interpretação dela de uma pessoa mais contemporânea. Talvez com um pouco mística, um pouco meio bruxa, sabe? Uma coisa assim, pra época, por causa do gatinho aqui, ó, que em muitas, né, na história, quando a gente lê, o gato ele é representado como uma coisa mística, como alguém que fala com os mortos, coisas desse sentido. Então talvez ela tivesse essa vibe mais bruxinha, vamos assim dizer. Então, e pra mim o que ela representa? Uma mulher elegante, uma mulher magra, moderna para a época, contemporânea e talvez um pouco mística, mas de uma maneira, de um modo geral, feliz, porque apesar dela ter o rosto aqui desconfigurado, né, desconstruído, eu consigo observar até um leve sorriso nela, então eu a enxergo como uma pessoa de bem com a vida, astral, algo assim. Eu interpreto de um modo geral uma obra de arte feliz, na minha opinião. Vamos para o julgamento da obra agora. Ele utilizou bastante cores primárias e secundárias, que a gente consegue observar. Se você não sabe o que são cores primárias e secundárias, eu já gravei um vídeo falando sobre cores, vou deixar aqui no card para você. É só ir lá depois que terminar esse vídeo e assistir, tá bom?
Mas voltando aqui, ele utilizou, né, as cores primárias, o vermelho, o amarelo, o azul, aí vem para as cores secundárias, ele também usou verde, laranja, o roxo. De um modo geral, a forma, o tamanho, proporção, equilibrado, as cores, né, a pintura, enfim, tudo aqui para mim, de um modo geral, eu gostei muito dessa obra, com certeza eu a teria na minha casa sem sombra de dúvida. Nem sei quanto tá valendo essa obra, depois eu vou dar uma pesquisada aqui a nível de curiosidade para dizer quanto custa essa obra para você. Mas com certeza é uma obra que eu teria. E aí, para você ter uma obra dessa, você tem que dar aquela valorizada também. Você tem que ter um canto específico para ela, de destaque, com uma luminotécnica específica, com um ambiente realmente adequado para receber uma obra de arte. De um modo geral, eu gostei bastante dessa obra. Voltei, e aí, o que você achou? Me diga, coloque aí nos comentários, me deixa a sua opinião. Procure também outras obras de arte, dá uma googada aí, procura outras obras de arte. Volta esse vídeo se você não entendeu o passo a passo, procura analisar desta maneira agora, tá bom? Vamos desconstruir um pouco a nossa ideia do feio, do bonito, enfim, desconstrói isso para construir um novo olhar, uma nova perspectiva, um novo sentimento, uma nova maneira de interpretar, de ouvir, de entender. Vamos abrir esses horizontes aí para um mundo mais bonito e colorido e cheio de bolinha e frufruzinho, tudo bem? Então, se você gostou desse vídeo, vamos lá, se inscreve aí, dá o seu like, compartilha com a galera, enfim, faz tudo que se tem direito aí, porque eu vou dando meu câmbio e desligo. Até o próximo vídeo e fique com a frase de hoje. Um beijo, tchau! A arte é a mentira que nos permite conhecer a verdade. Pablo Picasso.